Pessoal, dando continuidade então a esse mini curso que a gente está fazendo aqui, essas mini aulas, eu quero abordar com vocês o tema de candlesticks e renko. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, candlesticks ele foi inventado lá no Japão feudal pelo Monezahome em 1700 e alguma coisa. E para vocês terem uma ideia, o candlesticks ele foi inserido no mercado ocidental apenas na década de 90. Então, para vocês terem noção de quanto tempo, quantos traders de sucesso operaram nas bolsas no Ocidente e sequer conheciam a técnica de candlesticks, né? Candlesticks, que nem o nome já diz, é a vela, né? E assim, vamos aqui do básico. A vela, ela tem aqui uma vela de alta, o que que ela tem? Ela tem a abertura, o fechamento ele tem um valor mais alto que o fechamento da abertura, a máxima e a mínima. Já por sua vez, um candle de baixa, você tem a abertura, um valor mais alto que o fechamento, ou seja, abre 10, fecha, por exemplo, em 7, abre em 7, fecha em 10. Ou seja, o preço nesse intervalo de tempo aumentou, o preço nesse intervalo de tempo ele diminuiu. Os candles, eles podem representar qualquer coisa que você quiser. Você vai lá na sua plataforma, no Profit, digita 1, 3, 5, 15, 20, não importa. Ele sempre vai te dar a representação da variação de preço pelaquele intervalo de tempo que você selecionou. Então, por exemplo, você tem o diário, que é bom para a gente fazer um estudo macro, semanal, mensal, anual. No intraday, os mais clássicos são 1 minuto, 2, 5, 15, 30 e por aí vai. Uma coisa que é super importante a gente tentar entender em relação aos candlesticks é a diferença entre corpos e sombras. Porque qual é o significado disso? Quando eu tenho um corpo muito grande com pouca sombra, o que o mercado nos está querendo dizer? Que naquele intervalo de tempo a tendência foi forte. Por que motivo? A sombra ela indica uma rejeição, ou seja, se eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho um candle de alta, que ele vem, faz assim, e eu tenho uma pequena sombra aqui e uma pequena sombra aqui. Significa que este candle aqui foi um candle forte. Por quê? Ele não teve uma força vendedora para tentar testar preços mais baixos, e ele não teve força vendedora para tentar fazer uma rejeição aqui em cima. Então, por isso que os candles que a gente conhece como Marubozu, barra de ignição, são tantos nomes que são dados, eles têm esse tipo de comportamento. Ou seja, ou que nem o Albrook chama, barra de tendência. Ele é um grande candle com poucas sombras. Uma outra coisa importante da gente também ver é o seguinte: quando a gente vê sombras em um candle, né, é importante a gente perceber aonde está o corpo em relação às sombras. Por que motivo? Deixa eu apagar aqui e fazer assim e fazer assim. Isso aqui, ele está meio que mostrando uma força igualitária. Por quê? Porque o corpo está relativamente centralizado. Só que, se eu tenho aqui um candle assim, com uma sombra pequena, grande aqui, e uma sombra pequena aqui, eu percebo que o meu candle ele ficou mais perto da máxima desse candle aqui, que seria a máxima da vela aqui. Ou seja, ele está me dando uma predominância de força de compra. Por quê? Porque a sombra está embaixo é muito maior que a sombra em cima. O meu corpo está centralizado na parte superior. Eu poderia ficar horas e horas e horas falando sobre candles, todas as técnicas, mas isso daqui é para a gente ser objetivo. Isso aqui é para vocês entenderem como que funciona num panorama geral. Então aqui estão as principais características de força compradora de um candle. Eu acho legal vocês pararem o vídeo, anotarem. Eu não vou passar um a um para não ficar um vídeo longo, mas para vocês terem ideia, tá aí. São todos os principais pontos que nos dá a característica de um mercado com pressão compradora através das leituras de candle. Então aqui é pressão compradora, pressão vendedora.
Beleza, gente? Qualquer coisa, deixem aí nos comentários no YouTube. Se tem alguém ficou com alguma dúvida de algum ponto aqui, fala, Luiz, eu não entendi o que é o microcanais de baixa quando você abordou sobre pressão em compradora e vendedora. Deixe nos comentários aí que eu vou ver aqui e eu respondo para vocês, tá? Mas aqui o objetivo é a gente fazer vídeos rápidos. Então agora vamos falar sobre Renko. Renko é um gráfico que ele mede a variação de preço no gráfico. O que isso quer dizer? Que nem a gente está vendo aqui na imagem do lado, o Renko, a gente não utiliza o eixo X. O eixo X, ele normalmente é o eixo referente a tempo. Então, o Renko, a gente presta atenção na variação de preço. Então, qual é a vantagem do Renko? Ele acaba eliminando ruídos, mostrando, por exemplo, às vezes uma variação de preço num intervalo de tempo que não nos interessa. Então, para resumir, o Renko é um gráfico de preço, onde ele não leva em consideração o volume e o tempo. O Renko, ele avança apenas quando existe quando você define um R, um tamanho do box do Renko. Então, por exemplo, eu fui lá, fiz uma variação de um box do Renko equivalente a R$ 1. Quando ele fecha esse R$ 1, certo? E aí ele tem um tique a mais, ele abre o próximo box. Esse um tique a mais varia. Por exemplo, o pips no Forex, ele é o tique no índice, ele pode ser o centavo na ação, depende da onde você está operando. Mas a essência é essa: ele fecha o tijolo a partir do momento que ele supera esse valor, por exemplo, de R$ 1, mais um tique que deu no gráfico, né? E aí, como que a gente olha um gráfico em tendência no Renko? A gente repara quando ele está fazendo, por exemplo, ele veio, fez aqui a variação mínima, abriu um tique a mais, ele continua fazendo aqui. Ele acaba criando uma movimentação mais limpa para a gente enxergar o gráfico, né? E aí tem uma questão importante. Para que servem essas sombras? A gente pode, no Profit e outras plataformas, colocar o gráfico de Renko do tipo candlesticks, que aí ele indica essa sombra aqui. O que quer dizer? Olha, ele fechou o Renko, ele até tentou fazer um box aqui em cima, mas ele não teve ponto suficiente para concluir esse box. E aí ele veio para baixo. Então isso aqui é uma indicativa que, olha, ele até teve força, mas não o suficiente para completar um box e acabou tendo a virada de box, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, né? Então, a virada de box é nada mais do que quando eu tenho, por exemplo, que nem eu fiz aqui, eu tenho R$ 1 para fechar um box. Então ele está lá, R$ 1, fecha o box. R$ 1, fecha o box. R$ 1, fecha o box. Como que existe a virada de box? Ele precisa cair R$ 2, o dobro. Por que motivo? Então vamos ver aqui, ó. R$ 1, R$ 1, R$ 1, R$ 1, R$ 1, tentou subir, não fechou, caiu R$ 1. É como se esse box tivesse sido anulado. Ele está aqui no meio, né? É como se tivesse sobe R$ 1, cai R$ 1. E aí, para existir a virada de box, ele precisa cair mais R$ 1. Então ele tá sobe cai 2. Aí ele faz a virada de box. Então aqui ó, tem um resuminho bem legal para vocês verem aí a mesma coisa. Tem dúvidas sobre essa revisãozinha rápida sobre Renko? Escreve aí nos comentários que eu respondo para todo mundo. E aí, a gente chega aqui na última parte, que é em relação aos gatilhos de entrada. Para quem não conhece o meu operacional, tem um vídeo completo aí que eu falo sobre toda a minha estratégia, todo sobre o meu operacional. Tem um vídeo de uns 6 minutos que eu detalho ponto a ponto de cada um dos gatilhos de como funciona, mas quem eu estou falando aqui é um breve resumo. No meu operacional, eu uno a leitura clássica de análise técnica discricionária, vendo bandeira, FIBO, LTA, LTB, tudo mais,
com o Renko para eu fazer as minhas entradas. Então, quando eu estou procurando gatilhos de compra, é o Renko azul escuro ou o azul claro. Se eu estou procurando venda, é o roxo escuro ou o roxo claro. Se eu estou procurando reversão, que só acontece nos pontos específicos do gráfico, eu vou lá e olho os Renkos laranjas. Ou mesmo uma entrada a favor da tendência em pullback, eu vejo os Renkos rosas. É isso aí, galera. Vamos continuar aqui com as minisséries. Eu vou dando continuidade, trazendo mais temas. Deixem os comentários aí e até a próxima mini aula. Valeu!